Deus, ele faz umas coisas com a gente que... Bom, primeiro, Deus é extraordinário, Deus é lindo, Deus é perfeito, é rico em misericórdia, e Ele faz coisas que nós, às vezes, ficamos pasmos, não é verdade? Bateu a cabeça? Hoje a mensagem é sobre isso, não desanime. Né? Como eu disse, Deus ele faz as coisas que a gente, de maneiras que a gente não entende muitas vezes. Nós estamos nessa série de estudos falando da segunda carta de Pedro, né? Falando sobre os passos que nós devemos dar em busca da maturidade. E hoje, exatamente hoje, nós vamos falar sobre perseverança. Perseverança. Eu gostaria de convidá-los então para abrirem suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 5, tá bom? 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Essa é a nossa meta, sermos produtivos, amém? Sermos operantes e produtivos, sejamos perseverantes, hoje é o que nós vamos discutir. Então, nessa caminhada, nós já falamos acerca de fé, lembram-se? Falamos de fé, falamos de virtude, que é a busca de uma vida virtuosa, que é o contrário de uma vida defeituosa. Falamos de conhecimento, que não é o conhecimento que nos é colocado de forma humana, de forma do intelecto, mas conhecimento de Deus, que só vem por meio do Espírito Santo em nós, atuando em nós. Falamos há 2 domingos atrás, domingo passado foi Exchange Service, há 2 domingos atrás sobre domínio próprio, lembram-se? Falamos que não somente temos que ter domínio sobre as nossas emoções ou sobre a nossa língua, mas também sobre as nossas ações, sobre as nossas reações, sobre os pecados que nos rodeiam, precisamos ter domínio sobre eles. E hoje nós vamos falar sobre perseverança pessoal. Desânimo, abatimento, esmorecimento, medo, perseguição, luto, doença. O que mais? Pode listar aí, pode terminar a lista. Tem muita coisa. Essas coisas, muitas vezes, nos levam a desistir, a abandonar a fé e abandonar a Deus. Mas vamos lembrar que os destinatários que Pedro está escrevendo essa carta são aqueles irmãos que estavam dispersos por todos os lados. Eles eram perseguidos, eles perdiam seus empregos, eles eram expulsos das suas próprias casas, eles perderam seus bens, eles eram o tempo todo bombardeados com falsas acusações, com falsas doutrinas, e assim por diante. São para esses que Pedro está escrevendo. Para fazer um paralelo com esse texto e para falar sobre perseverança, eu gostaria agora que vocês abrissem na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. E vamos ler dos versos 1 a 16. Hebreus 12, 1 a 16. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigem como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Assim, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide-se que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Amém? É para usar esse? Ok. Vamos orar? Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo encorajamento que recebemos da Tua palavra, pela exortação que elas nos traz. Senhor, que possamos ser perseverantes, que possamos crer, que possamos estar com os olhos fitos no Senhor essa noite, mas não somente hoje, mas durante toda a nossa caminhada com o Senhor, Pai. Fortalece os Teus servos, ó Pai, como eu disse no início, os tempos são maus, parece que está tudo obscuro ao nosso redor, mas nós pedimos, tem misericórdia de nós e nos dê perseverança, que possamos estar firmes no Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, do Senhor vem a nossa salvação. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Então aqui, irmãos, nós vemos dos versos 1 a 3, uma orientação sobre o que fazer diante das adversidades, amém? Possamos correr com perseverança, como um corredor de uma maratona. Aqui é a figura apresentada por Paulo. Corre até o fim sem desanimar. O corredor de uma maratona, ele não desanima, ele não pode desanimar. Se ele desanimar, ele vai parar na metade. Ele não vai alcançar o êxito. E o êxito é terminar a maratona. Para que você começa uma corrida se você não tem intenção de terminar? Não é verdade? Para que você começa a comer um prato de comida se você não tem intenção de terminar? Tem que acabar esse negócio. E é bom, né? O corredor é aquele que Paulo retrata aqui, porque ele diz porque nós precisamos correr a corrida que nos foi proposta com perseverança. Tem nos faltado perseverança, tem nos faltado ânimo, então precisamos olhar para o Senhor, porque é de lá que vem a perseverança. De que maneira, Paulo diz? Olhem, considerem a nuvem de testemunhas. Se você retornar ao capítulo 11, o capítulo 11 fala sobre os exemplos dos heróis da fé.
Em casa você pode ler. Paulo aqui lista um exemplo de heróis da fé no capítulo 11, e aí Paulo no capítulo 12 fala, olhe para a nuvem de testemunhas que nós temos acerca desses homens. E aqui no capítulo 12, ele coloca então um último incentivo para que nós não paremos. Ele coloca como o Senhor Jesus como o próprio exemplo para que possamos continuar. E Paulo vai adiante, ele diz, livremo-nos de tudo que atrapalha. O que pode atrapalhar um atleta a correr uma maratona? Peso? Fora do peso? Falta de sono? Falta de treino? Falta de concentração? O que pode atrapalhar um atleta? Eu costumava, vocês sabem que quando eu morava no Brasil, eu trabalhava em academias, trabalhava como personal trainer e tudo mais, e eu recebia muita gente que estava para prestar concurso público, fazer a prova de concurso público, geralmente para polícia, penitenciária, e assim por diante. E depois da prova teórica, eles também têm a prova prática, a prova física, certo? E alguns deles, às vezes até mais rechonchudinhos, falavam assim, professor, nós vamos ter que correr 12 quilômetros. Mas aí, esses meninos entravam debaixo do peso, ia fazer supino, ia fazer exercício de braço, exercício de peito, de costa. Aí eu virava para eles e falava, vem cá, você vai fazer o que na prova? Eles falavam assim, vou correr. Eu falei, então meu filho, você tem que treinar corrida, não é ficar fazendo peso não. Se você vai correr 12 quilômetros, você tem que começar a correr 12 quilômetros. Hoje você vai correr 3, amanhã você vai correr 4, depois da manhã você vai correr 5, isso é perseverança, correto? Assim é com a gente. Nós não podemos querer colocar os carros na frente dos bois. A perseverança precisa ser trabalhada em nossa vida, é dia após dia, de passo em passo, de fé em fé, de degrau em degrau, de glória em glória. É por isso que nós estamos falando aqui de passos, para nós alcançarmos maturidade. Falamos de fé, falamos de fé, falamos de conhecimento, falamos de virtude, falamos de domínio próprio, e hoje é perseverança, mais um passo. Nós não podemos parar. E agora eu te pergunto, se para um atleta, a falta de um peso ideal, a falta de sono, treino e concentração pode ser um empecilho para ele terminar a maratona, para ele terminar a corrida que lhe foi proposta, eu quero te perguntar, o que tem te atrapalhado? O que tem me atrapalhado? Outros compromissos, amizades, atitudes, pecado. Paulo fala aqui, livrem-se do quê? De tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. É necessário confissão de pecado? Faça isso. É necessário afastar de pessoas que não te estão fazendo bem? Faça isso. É necessário mudar as prioridades da sua vida? Faça isso. Mas livre-se de tudo que tem te atrapalhado. E Paulo vai adiante, os nossos olhos devem estar fitos em quem? Em Jesus. Nele, porque Ele é o autor da fé. É Ele quem coloca em nós a fé e é Ele quem consuma em nós a fé. Dele é o princípio e o fim. Nele tudo subsiste, diz a palavra. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e é o fim. Nele estão fundadas todas as coisas. Nós estamos aqui por causa dele e para a glória dele, irmãos. Por isso que estamos aqui. Por isso, Paulo lembra que o Senhor não desanimou. E quando ele fala que o Senhor não desanimou, ele estava falando da humanidade de Cristo. Ele não desanimou, mas ele suportou a oposição dos pecadores. Para quê? Para que nós não nos cansemos nem desanimemos. Ele deu exemplo. Ele mesmo deu exemplo. Notem comigo, no capítulo 11, Paulo faz aquela lista, e agora no capítulo 12 ele termina, ele fecha a lista de heróis da fé com Jesus. Com Jesus.
E aí Paulo parte para o verso 4, dizendo que o sofrimento em si, ele é disciplina de Deus em nossas vidas. Tiago, em sua carta, diz que nós devemos estar contentes por passarmos por provações. Acho que ele era doido. Nós devemos estar contentes pelo fato de passarmos por provações. Mas isso não é sadismo da parte de Tiago. O que ele está dizendo é que nós devemos estar contentes porque passamos por provações por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E aqui o verso 4 nos diz que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Já derramou sangue? Já derramou sangue? Já contei para vocês que lá no streetball, lá do basquete da minha terra, nós jogamos numa quadra que parece uma lixa. Se cair ali, fica o couro. E aí a gente brincava que a gente batia um no outro, o outro caía para lá, falta. Não saiu sangue. Não saiu sangue, não é falta. A gente brincava assim, eu falo para vocês, já saiu sangue? Já derramou sangue? Então sejamos perseverantes. Nós ainda não derramamos o sangue. Parece que quando nós olhamos para esse texto, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar sangue. Parece que fica meio ambíguo para a gente entender, não é verdade? O que Paulo está dizendo, o que o autor de Hebreus está dizendo, é que na luta contra o pecado, a não ser que nós estejamos dispostos a derramar sangue, nós não vamos vencer. A não ser que nós não olhemos para o Senhor, o autor e consumador, aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário por nós, se nós não olharmos para Ele, nós não vamos vencer. O problema é que nós queremos fazer muitas vezes com a nossa própria força. Nós reclamamos. Pare de reclamar. Poderia estar pior. Poderia estar pior. Não está, sabe por quê? Porque Deus ainda tem misericórdia de nós. Jesus suportou até o derramamento de sangue. E aí ele cita aqui Provérbios capítulo 3, verso 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Quem você aí é pai ou mãe e nunca disciplinou seu filho? Se você nunca fez isso, você está errado. Deixa eu te dizer, biblicamente falando, você está errado. Porque o nosso Pai Celestial nos disciplina. E isso é mais que um ensinamento que nós devemos disciplinar os nossos filhos, quando necessário. Algumas pessoas usam até algumas versões onde vamos encontrar a palavra castigo. Mas castigo é diferente de disciplina, correto? Na verdade, devemos entender aqui a disciplina, porque muitas vezes castigo tem conotação de algo que você recebe de alguém que não está nem aí com você. Essa pessoa está te castigando por sadismo. Essa pessoa está castigando você porque ela quer vingança por você ou em você. Mas quando você percebe ou quando você entende que você não está sendo punido, mas que você está sendo disciplinado pelos seus pais, por alguém ou por Deus, nós então entendemos que devemos exercitar a perseverança. A disciplina é algo que vem de alguém que nos ama. Você disciplina seu filho porque você é um sadomasoquista? Claro que não. Você deixa seu filho dormir sem comer porque você é ruim? Não, porque você quer ensinar que tem hora para as coisas. Você quer ensinar que tem que ter disciplina. Você tira o videogame do seu filho, você tira o telefone do seu filho porque você é ruim? Não, porque você tem que ensinar que ele deve ter prioridades. Você não deixa seu filho nas festas, você não deixa seu filho no vôlei porque você é ruim? Não. É porque nós queremos que eles entendam onde nossas prioridades devem estar. Não é isso? Assim Deus faz conosco. Assim Deus faz conosco. Deus quer que entendamos que mesmo em meio à dor e sofrimento pelo qual estamos passando,
Ele continua nos amando e cuidando de nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu nunca exercitei tanto isso quanto essa semana. Tanto na minha vida quanto na vida da minha esposa. Primeiro porque eu não estou com ela, que é onde eu gostaria de estar, ao lado dela. Não estou. Segundo porque todas as coisas que aconteceram, e todas as coisas que aconteceram na minha vida em particular, nesses dias. Mas eu sei que Ele continua nos amando. Você já deu sangue? Já deu sangue? Não deu sangue. Já deu sangue, Marlene? Não, né? Então continue. Verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. De novo, Deus os trata como filhos. Vamos lá, para que nós disciplinamos os nossos filhos? Para quê? Não por quê, mas para quê? Ninguém disciplina filho aí, não? Hã? Para ensinar. Ok? Para desenvolver um caráter. Para que eles sejam maduros. Para que eles desenvolvam um caráter sincero, sério. Hoje, quando nós falamos de disciplina, principalmente da parte de Deus, chega a ser uma afronta para a famosa teologia da prosperidade ou da teologia do coaching. É uma afronta quando nós falamos de disciplina de Deus para eles. Por quê? Porque eles dizem que uma prova de que você é um filho amado de Deus é quando tudo vai bem. Tudo tem que ir bem, porque senão você não é amado. Ou seja, se as coisas não estão indo bem na sua vida, não é porque Deus não te ama, é porque você está em pecado, existe algo errado com você. E aí nós começamos a usar a Deus como se fosse uma marionete. O autor de Hebreus, na verdade, ele está colocando exatamente o contrário. Basta olhar para o exemplo do próprio Jesus. Olhe para o exemplo dos apóstolos de Cristo. Olhe para o exemplo dos pais da igreja primitiva. Olhe para o exemplo do apóstolo Paulo. Olhe para o exemplo de Pedro. Policarpo, um dos pais da igreja, era pastor da igreja de Esmirna. Policarpo foi colocado na arena com os leões. Antes dele ir para a arena, ele era muito respeitado na cidade. O procônsul da cidade vira para ele e diz: Policarpo, você não precisa fazer nada. É só adorar César. E nega esse Jesus aí. Você será poupado. Policarpo vira e diz: durante a vida toda, durante a minha vida toda, ele só me fez bem. Por que agora eu vou negá-lo? Policarpo, então, é colocado numa fogueira e queimado vivo. Pensem nisso. Pensem nisso. Para a teologia da prosperidade, para a teologia do coaching, Policarpo era um pobre pecador. Devia estar fazendo alguma coisa errada, porque não é possível. Não, ele foi morto por causa da sua fidelidade a Deus. Ele foi entregue por causa da sua fidelidade a Deus. Vamos olhar para esses exemplos. Olhe para Paulo. Você não quer olhar para Jesus, porque talvez o patamar seja muito alto, né? Talvez, às vezes a gente fala, não, mas Jesus era Jesus, né? É verdade. Mas e os outros? E os outros exemplos? E aí, o autor segue nos versos 9 e 10. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos quanto mais devemos submeter ao nosso Pai dos Espíritos para assim vivermos. Submissão, irmãos, submissão. A comparação entre os nossos pais terrenos e o nosso Pai celestial. Os pais terrenos nos disciplinam de acordo com o seu entendimento de mundo. E nós nos sujeitamos a Ele.
Quem dirá nós nos submetermos àquele que criou o mundo? Ele não tem o conhecimento de mundo, mas ele criou o mundo. Nós devemos nos submeter a ele. Se nós fizemos isso com nossos pais, quanto mais a Deus. E o verso aqui termina que diz que nós devemos nos preparar para participar da eternidade com Ele. Participemos da sua santidade. E segue, verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A verdade é que nunca nós ficamos contentes no momento da disciplina, porque nós somos humanos mesmo. Nós somos falhos e nós não entendemos muitas vezes. Mas Deus, Ele começa a moldar o nosso caráter, Ele começa a nos transformar, justamente quando nós entendemos, quando nós nos submetemos à vontade dEle, e então nós somos perseverantes. Porque nós precisamos entender, eu estou sendo disciplinado. Existe um motivo para eu estar sendo disciplinado. Existe uma causa, uma razão. E o meu Pai Celestial, ele não é, como eu disse, ele não é sádico, ele não é mau, pelo contrário, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus justo. Então, se existe um motivo, eu preciso entender esse motivo, eu preciso buscar o que é que tem me afastado dele, o que é que tem me colocado longe dele, eu preciso voltar os meus olhos para ele e preciso entender o que está acontecendo. Irmãos, crente não é acéfalo. Crente tem uma mente, tem um cérebro e pensa. Muita gente pensa que crente é burro. Que crente faz o que o pastor fala porque está certo. Que crente fala o que está na Bíblia porque eles não sabem de nada. Não. Você só consegue obedecer o que está aqui porque você pensa. Porque a gente racionaliza com a nossa fé. Lembrei agora do Jonas Madureira, né, Paulo? Jonas Madureira tem um livro incrível que fala sobre a racionalização da fé. Chama-se Inteligência Humilhada. Se você quiser ler, tem disponível aí para vender pelo Kindle e tal. É simplesmente fantástico. É um livro fantástico. E ele fala exatamente sobre isso. Que o crente, ele não tem que deixar de pensar para crer em Deus. Pelo contrário, porque ele crê em Deus é que ele pensa. Porque nós cremos em Deus é que nós somos inteligentes, somos seres inteligentes e pensamos. E entendemos com a nossa inteligência, através da fé, que Deus é Deus. Que não adianta tentarmos entender Deus com a nossa mera inteligência humana, que é só através da fé, que é exercitada pela nossa inteligência, é que conseguimos entender essas coisas. E aqui o texto fala sobre um quebrantamento, não é verdade? Na hora da alegria está tudo bem, certo? Na hora da alegria está tudo bem, claro. Quem é que não vai estar alegre? Quem é que não vai tudo bem se estiver tudo bem? Só se você for doido. Mas e na hora das tribulações? Mas e na hora da tristeza? Tem que estar tudo bem também. Tem que estar tudo bem também. O fato de eu estar triste não quer dizer que não está tudo bem. Entendem? O fato de vocês ficarem tristes não quer dizer que não está tudo bem. Nós estamos passando por um momento, mas está tudo bem porque Deus continua no controle. Ele continua no controle. A verdade é que Deus molda o nosso caráter, nos transforma no momento da tristeza, da dor e do sofrimento. Onde é que você esteve mais próximo? Quando é que foi que você esteve mais próximo de Deus? Quando você estava lá em Ibiza passeando de iate? Foi? Quando é que você esteve mais próximo de Deus? No momento da dor e do sofrimento. Por quê? Porque dor e sofrimento têm caráter pedagógico para Deus. Ele quer nos ensinar. Irmãos, louvar a Deus, adorar a Deus, levantar a mão para cima, dizer glória a Deus quando está tudo bem é fácil. Qualquer um faz isso, até o ímpio que não conhece a Deus diz graças a Deus. Mas e quando está tudo difícil? E quando está tudo indo contra? E quando você está remando contra a maré?
Esse é o momento de entender que mesmo assim está tudo bem. Está tudo bem. E aí, o autor parte agora para algumas conclusões e orientações coletivas. Vamos ver o verso 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Antes seja curado. Encorajamento mútuo. Não desanimem. Não desanimem. Vou dar outro exemplo aqui. Acho que das meninas que estão aqui, só a Paula, a Neuza e a Letícia. Nós montamos um grupo de corrida uma vez, de fazer exercício lá no parque. A Neuza era a star do grupo. Só que parecia cavalo paraguai, corria 50 metros e parava de correr. Né? Mas a gente fazia o seguinte, a gente começava a correr, certo? A Neuza disparava, a Letícia ia no ritmo dela e a Paula quase morrendo. Né? A Paula ia com a língua para fora, parecia o Papaléguas. Né? Mas vamos lá. O que eu quero dizer com isso? O encorajamento mútuo é o seguinte, como nós fazíamos? Olha só que interessante. Como é que era o exemplo? Nós fazíamos uma fila, uma atrás da outra, e a última da fila saía de lado, corria até lá na frente, e continuava correndo, e assim por diante. Então, a última da fila saía, lembram-se disso? Isso é o quê? Encorajamento mútuo, para que elas continuassem. E aí eu falava, olha, vamos lá, vamos correr 5 minutos. E eu falava para elas continuarem correndo juntas, não fiquem sozinhas, vão de par, vão de trio, corram juntas, firma uma passada e vai embora. Um belo dia eu falei, hoje vocês vão correr 10 minutos. A Paula quase me tacou uma pedra. A Letícia não tacou, mas pensou em tacar. Né? A Neuza correu 5 metros e falou, agora deu, né, pastor? Não. Né? Eu falei, vamos lá, vamos correr 10 minutos hoje. Ok? E aí, eu deixei elas esquecerem. Eu falei, esqueçam do tempo, eu estou marcando o tempo. Esqueçam do tempo. Ou seja, esqueçam o problema. O problema aqui é correr 10 minutos, certo? Esqueçam o problema. Vamos só correr. Não pensem em mais nada. Não pensem em mais nada. Só pensem em correr, olha uma para a outra. Aqui está na frente, incentiva quem está atrás. Diminui o passo, puxa junto, incentivo. Ok? Vamos incentivar uma da outra. Encorajamento mútuo. 10 minutos se foram, elas não perceberam. 15 minutos se foram, elas não perceberam. 23 minutos depois, uma delas, eu não lembro quem foi, falou assim, já não deu esses 10 minutos, não? Aí eu falei, agora deu. Aí eu mostrei o relógio para elas, 23 minutos de corrida. Eu falei, vocês estão vendo? Vocês estão vendo quando vocês focam no problema, a coisa não vai? Mas quando você tira o foco do problema e coloca o foco no objetivo, as coisas acontecem. Essa é a corrida que nos é proposta. Tira o olho do problema. Coloca o foco no objetivo. O nosso objetivo é obter maturidade para participarmos da santidade com o nosso Deus. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Ajudemo-nos uns aos outros em caminhos retos. Para quê? Porque para que o manco não se desvie. Quem é o manco? É o fraco na fé. É o fraco na fé. Para que esse não se desvie, antes seja curado, seja endireitado, irmãos. Nós precisamos encorajar uns aos outros. Se tem alguém fraco na fé, se tem alguém que está pecando, seja um encorajador, chame ele pelo braço, chame a atenção dele, mas encoraje. Chame para perto. Estão vendo porque o pastor fala para vocês, olha, não é bom que vocês faltem aos cultos. Vocês precisam participar dos cultos, vocês precisam participar dos estudos, vocês precisam participar, vocês precisam estarem unidos como igreja. Irmãos, não existe cristianismo sozinho.
A palavra do Senhor diz que nós somos um corpo unidos por aquele que é o cabeça. Um braço fora do corpo é um braço morto. Um crente fora do corpo é um crente morto. O braço precisa estar unido ao corpo, unido ao cérebro, à cabeça, para que ele possa estar vivo, correto? Se o braço estiver unido ao corpo e não estiver unido à cabeça, para que serve o braço? Para nada. Só vai ficar lá pendurado, morto. Entendem? Não existe cristianismo fora do corpo. Entendam isso de uma vez por todas. Não tentem ficar sozinhos, não tentem crescer sozinhos, não tentem andar sozinhos, porque não vai acontecer. Nunca aconteceu e não é agora que vai dar certo. Não é agora que vai dar certo. E aí o verso 14, 15 e 16, ele fala sobre paz, santificação. Vejam bem, no meio do sofrimento e da dor, geralmente ficamos agressivos. Não é verdade? É verdade, nós ficamos agressivos. Nós escolhemos o caminho da agressividade, do ataque, de falar grosso. E eu me incluo nisso. Mas nós devemos seguir paz, santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Que ninguém cometa apostasia, que se afaste dos caminhos do Senhor, mas sim afaste-se da raiz de amargura, porque a raiz de amargura contamina os outros. Raiz de amargura contamina os outros. Que ninguém seja imoral ou profano. Veja, Esaú trocou a bênção por um prato de comida. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Esaú trocou a bênção de ser um herdeiro do povo de Deus por um prato de comida. E nós fazemos a mesma coisa que Esaú fez. Nós trocamos a nossa herança em Cristo, muitas vezes, por um prato de comida que é colocado na nossa frente por Satanás. Nós trocamos. Trocou o seu direito de herança por um momento de prazer. Profano é aquele que não dá valor às coisas sagradas. Esaú buscou depois com lágrimas. E já era tarde demais. Não espere ser tarde demais, irmãos. Não espere ser tarde demais. Nós precisamos de arrependimento. Esaú, ele se arrependeu de verdade? Vocês acham que ele se arrependeu de verdade? Será? Ou ele se arrependeu porque ele viu que ele tinha perdido? Ele viu que ele havia perdido. Na verdade, eu estava pensando naquilo, não nas bênçãos que ele somente iria deixar de receber, mas nos privilégios que ele teria. A herança do seu pai. E é assim que nós fazemos nos meios da dificuldade, nós trocamos as bênçãos por qualquer coisa que nos oferecem. Pelos caminhos mais fáceis. Pelos pratos. Perseverança é crer em Deus e confiar em Deus em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Precisamos tomar cuidado para não estarmos focados somente nas bênçãos que Deus pode nos dar e não focarmos no Deus das bênçãos. Caso contrário, nós vamos trocar a bênção por qualquer coisa. Precisamos tomar cuidado com a nossa mente, sabia? A nossa mente, ela é fértil. Deixa eu dar um exemplo para vocês, muito legal que aconteceu comigo. A nossa mente, ela é tão fértil, que a gente acredita no que ela quer que nós acreditemos. Certo? Nossa mente é muito fértil. Você sabe que semana retrasada eu estive em Portugal para uma semana de estudos intensivos, lembra? Fui para Lisboa para uma semana de estudos, e eu fiquei no apartamento do Mag e da Thaís.
Na primeira noite, eu cheguei no sábado eu não fiquei lá, eu fui para Nazaré e preguei na igreja do pastor Magno, lá em Nazaré, no domingo de manhã. Dormi lá, preguei lá de manhã, passei o dia lá com eles e fui embora para Lisboa no domingo. E eu ia começar o curso na segunda. Do domingo para a segunda, quando foi por volta de meia-noite, a hora que eu deitei na cama, que eu encostei a cabeça no travesseiro, eu estou escutando tec, 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 na parede. Falei, não é possível. Eu não conseguia dormir. Eu virava para cá, eu virava para lá. 2 horas da manhã, tec, 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 tec. 5 horas da manhã, tec, 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 tec. Falei, meu Deus. 6 horas da manhã, eu falei, agora eu tenho que levantar. Levantei, tomei um banho, espumando, porque eu não tinha conseguido dormir, e fui para o curso. Passei o dia inteiro, tomei uns 350 mil café, tomei cafeína, tomei chá de não sei o quê, tomei café. Falei, agora tem que, até umas 4 horas, agora tem que parar, senão hoje é que eu não durmo de novo. Né? Chegou de noite, tec, 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 tec. Falei, meu Deus do céu. Aí eu fiquei imaginando, eu falei, eu já sei. Isso é uma véia que está sentada no quarto, trabalhando numa máquina de costura. Porque era o barulho da agulha, tec, 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 tec. Sabe aquele barulhinho? Quando você mexe lá no pedalzinho, fica tec, 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 tec. Era aquele barulho, cara. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que essa mulher não dorme. E eu já comecei a imaginar essa velhinha sentada fazendo barulho. Eu falei, ninguém dorme hoje. Eu já comecei a imaginar, e eu já comecei a ficar com ódio dela. Falei, meu Deus, será que ela não entende que as pessoas precisam dormir, que as pessoas precisam... Será que ela não entende que não é porque ela não está com sono, que as outras pessoas não têm sono? Né? Tá vendo? A NET é uma dessas aí. Mas aí eu fiquei aquilo, e eu comecei... E eu fechava o olho, e eu olhava para a parede, e eu enxergava aquela senhora sentada na máquina do outro lado. Tec, 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 tec. Isso foi domingo, e isso foi segunda. Na terça, eu cheguei fumando de novo, e os meninos começaram a rir da minha cara. Leandro, você não dormiu de novo. E eu tinha contado a história já. Falei, tem uma véia lá, só pode ser uma véia, que ela não dorme porque ela não consegue dormir. Né? E por favor, não me entendam, mas quando eu falo véia, me entenda, é uma senhora, tá bom? Uma senhora de idade. Né? Eu não estou aqui, não é pejorativo, tá bom? Mas eu falei, uma velhinha, dorme, minha filha, dá um calmante para essa mulher, pelo amor de Deus. Mas aí, na terça-feira, eu falei, mas hoje eu vou bater na porta. Hoje eu vou bater na porta. De hoje não passa, eu preciso dormir, gente. Cheguei lá, abri a porta do apartamento, olhei para o lado, fui lá na vizinha, bati na porta. Ninguém respondeu. Aí eu fui lá dentro do apartamento, coloquei o ouvido na parede e falei, a véia está lá. Estou escutando o barulho. O tec-tec está aqui. Aí eu voltei lá para fora, bati, toquei a campainha, fiquei uns 5 minutos batendo na porta. Falei, ela vai ter que abrir a porta. Eu não ia brigar. Eu ia só falar, eu ia só conversar. Olha, por favor, dá para você começar às 6 horas da manhã em vez das 3, 4, né? Tá bom. E eu estou falando isso só para vocês entenderem o poder da nossa mente. Porque eu via essa senhora sentada na máquina de costura. Não contente, ninguém me atendeu, eu fui no apartamento de frente para o meu, para perguntar quem é que morava lá. Bati na porta, um senhor me atendeu, olá, tudo bem, estou aqui hospedado. Ah, sim, quem é que mora ali? Ah, é um casal. Casal do quê? De portugueses? O que é? Não, são portugueses. Tá, mas quem mais? Falei, não, é só o casal que mora ali. E eles trabalham, eles saem cedo e chegam só de noite. Eles trabalham numa fábrica, não sei o quê. Eu falei, não tem mais ninguém? Aí ele falou assim, não. Eu falei, deve ser um robô, então. Só pode. Aí, tá bom. Aí eu falei, tá bom, obrigado. Voltei para o apartamento. Quando eu estava voltando para o apartamento, eu olhei para o corredor de fora. E a parede do corredor é a parede que dá para o meu quarto, que eu estava dormindo. Ou seja, não era o vizinho. Aí eu descobri que nessa parede, todos os relógios de energia do andar estão ali. Tec, 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 tec. Todos os relógios funcionando ao mesmo tempo. Tec, 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 tec.
Quando dava meia-noite, 1h da manhã, todo mundo ia dormir. O barulho diminuía, ficava tec, tec. 5h da manhã, o povo começa a acordar para trabalhar. Tec, 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 tec. E eu no tec, tec não dormia. O que eu poderia fazer a respeito? Nada. Absolutamente nada. A minha mentalidade foi para o pau, porque eu falei, e agora? Minha véia não está mais lá. Não tenho mais o que fazer, porque eu ia lá conversar, pelo menos, ia tentar uma aproximação amigável. Eu falei, olha, por favor, vai dormir mais cedo, né? Acorda mais tarde um pouquinho, toma um camontezinho, faz alguma coisa, senhora. Mas não era coisa da minha cabeça. E eu não pude fazer nada a respeito. Sabe o que aconteceu na quarta-feira? Eu dormi. Por quê? Porque não havia nada para ser feito. Não tinha o que fazer. Ou eu durmo, ou eu fico acordado. Em vez de ficar pensando em esganar ela do outro lado da parede, eu cheguei até a orar, gente, pela véia. Falei, Senhor, dá sono para ela. Vocês riem? Mas o assunto é sério. É seríssimo. Vocês estão vendo o poder da nossa mente? E isso foi interessante. Isso depois, aí chegou no outro dia, eu contei para todo mundo. Todo mundo começou a rir. Isso foi motivo de estudo um dia lá para nós, para a gente estar conversando. Depois, não durante isso, mas depois a gente conversando, e a gente falando, tá vendo como é a gente imaginar as coisas, a gente fazer as coisas assim. E, bom, resultado. Quarta-feira eu dormi, quinta-feira eu estava meio elétrico ainda. O que eu fiz? Coloquei o fone de ouvido, com barulhinho de chuva. Sabe aquele barulhinho de chuva para a criança dormir? Eu coloquei o barulhinho de chuva, virei para o lado, dormi igual criança. Fui deitado 9h da noite, acordei só no outro dia, 6h da manhã. Ótimo. Mas o que eu quero dizer para vocês é para te encorajar, não ouçam os barulhos da sua mente. Não ouçam os barulhos ao seu redor. Ouçam a Cristo. Olhos fitos nele. Estou falando para vocês que eu até orei, viu? Eu orei pela veinha da máquina. Eu orei, Senhor, quebra essa máquina, acaba a energia, faz alguma coisa. E não aconteceu. Porque era coisa da minha cabeça. Então, irmãos, que continuemos perseverantes até o final, em nome de Jesus. Amém? Eu quis contar essa história porque veio muito bem a calhar no que nós estamos fazendo aqui hoje. E talvez a pergunta não seja por que estou passando por isso, Senhor, mas para que eu estou passando por essas coisas? Qual é o propósito disso, Senhor? Me ajuda a entender qual é o propósito disso. E assim nós vamos poder realmente glorificar o nome do nosso Deus. Sem murmurações, sem reclamações, mas entendendo que tudo que Ele faz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo o seu propósito. Amém? Bem, vamos cantar uma última música? Vamos cantar então.